Olá pessoal, vamos ao nosso estudo de hoje, começando com a leitura do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel, a lição 173, Ante a Luz da Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está em João, capítulo 8, versículo 32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhes as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. E assim agradecemos a Deus, nosso Pai maior, de infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, e os nossos espíritos amigos que nos auxiliam, nos protegem, nos orientam. Pedimos que abençoem o nosso estudo e que possamos tirar proveito de cada palavra que leremos aqui e que estudaremos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o nosso estudo de hoje, cujo título é Sanções e Auxílios. O primeiro aspecto que me chamou a atenção nessa leitura desse texto, é a questão da influência do nosso estado mental em nosso corpo físico. Fica muito claro aqui pelo texto que, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com o nosso estado de ira, de tensão, de alegria, de rancor, de inveja, qualquer outro desses estados, sejam eles bons ou ruins, o nosso corpo físico recebe sinais e, consequentemente, é afetado por esses sinais. Então, muitas das nossas moléstias, muitos dos nossos problemas físicos têm decorrência da atitude mental que nós costumamos manter no nosso dia a dia. É muito evidente para a gente isso, Quantos de nós percebemos de forma até muito nítida, de que quando estamos com o espírito carregado, de mau humor, ou com rancor, ou com inveja, o quanto o nosso corpo se sente ressentido dessa atitude mental, Então, é importante que a gente mantenha, desenvolva o hábito do autocontrole, desenvolva o hábito da prece, desenvolva o hábito de lutarmos contra os nossos impulsos, principalmente esses impulsos negativos, esses impulsos que são ditados pelo ódio, pela intempestividade, pelo rancor, e dessa forma a gente vai estar contribuindo para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar. É muito importante, em determinados pontos ele fala aqui das glândulas, que atuam no nosso corpo e que produzem essas secreções, e o quanto essas secreções vão trazer benefícios ou malefícios para o nosso corpo físico. E outro aspecto também importante da nossa leitura, desse texto, do livro de André Luiz, é essa questão que nós temos da nossa programação, da nossa
da nossa oportunidade de reencarnar, que ele inclusive cita no texto, né, a encarnação como um prêmio. Então, cada vez que a gente tem o prêmio de encarnar, né, o que a gente traz de oportunidades e de armas, no bom sentido, para que essa encarnação seja benéfica, né? Então, só da gente pensar na encarnação como um prêmio, ou seja, a encarnação como uma oportunidade, já é uma forma de a gente começar, né, a ter uma atitude de mais autocontrole e de mais atenção a essa oportunidade que nos é dada. Então, eu hoje mesmo passei por uma situação, né, de uma pessoa aqui, né, minha esposa, que acabou de se matricular num curso, um curso que ela quer fazer há muito tempo, e da alegria dela, né, em sair lá da instituição matriculada e com essa oportunidade que ela vai ter de aprendizado, essa oportunidade que ela vai ter de estudar, uma coisa que ela sempre quis estudar, e a gente precisa encarar a encarnação como isso, como uma matrícula num curso que vai nos fazer melhorar. A Terra como uma escola, né, eu vejo principalmente como escola, muita gente chama de prisão ou de outros termos. Eu prefiro encarar sempre como escola, porque nós estamos aqui, seja mesmo sendo um mundo de provas e expiações, essas provas e expiações servem para o nosso aprendizado. Então, se servem para o nosso aprendizado, é uma escola. A Terra, para mim, é uma escola. E a encarnação é uma oportunidade, né? Então, por isso que ele diz que é um prêmio. E no texto eles vêm debatendo a questão das nossas imperfeições, né, do nosso corpo, aquelas imperfeições congênitas, né, tendências a determinadas doenças, tendências a determinados estados, né, do nosso corpo, de contrair doenças ou doenças congênitas, e que essas características todas que a gente traz são todas elas úteis. Então, uma forma da gente entender qual é essa missão, né, uma das formas da gente entender qual é a nossa missão numa determinada encarnação, é justamente avaliar as nossas limitações. Então, ele dá o exemplo das pessoas que abusaram da beleza física, né, e nesse sentido, exploraram ou causaram a desgraça de outras pessoas, né, de pessoas que abusaram dos seus sentidos, dos seus talentos, né, para corromper, para iludir, para enganar. E a gente, então, precisa utilizar essas nossas. É importante que a gente utilize essas nossas limitações. Quando a gente tem uma limitação qualquer, eu tenho uma tendência a uma doença, eu tenho uma tendência, eu sou muito frágil a determinadas coisas, eu tenho pouca resistência a determinadas situações. Tudo isso é uma forma da gente estudar o que nós somos, o que nós trazemos, né, do nosso passado, e em cima dessa meditação do que nós fomos, avaliar melhor o que precisamos fazer para nos livrar disso, né, para que podemos andar para frente. Então, muitas pessoas, por exemplo, que vêm com a visão, né, deficiente, muito deficiente, pessoas que têm dificuldade, pessoas que vêm sem um determinado membro, ou, ou como eu falei, né, com muita predisposição para algumas doenças, isso tudo a gente precisa usar como variáveis, né, de uma equação aí para a gente entender o que a gente precisa fazer. Então, como ele fala, as pessoas que abusaram das questões sexuais vêm com limitações na região genésica. É uma forma da gente avaliar se eu não consigo fazer isso, se eu não tenho capacidade física de realizar uma determinada coisa que eu gostaria muito de realizar, é um momento de eu pensar, né, o que foi, né, o que isso está trazendo para mim de ensinamento, que isso está sendo, em que isso está sendo útil para que eu possa aproveitar essa encarnação de uma forma mais eficaz. Existe também o que ele fala aqui que é muito importante, né, que eu sublinhei aqui e que eu até gostaria de
reler aqui integralmente esse parágrafo aqui, no momento em que é feita a pergunta, né, em que ele cita, né, que é lícito recordar que os animais igualmente sofrem moléstias diagnosticáveis, como sejam a aftosa, a raiva, a pneumonia, etc. Né? E aí o instrutor complementa que as plantas também têm essas enfermidades, né? E aí esse capítulo, esse parágrafo aqui é muito importante, quando ele diz que a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão, né? E o ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria o progresso. E em nosso estudo, porém, analisamos a dor e expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Então, é importante que ele fala dessas dores, né? Da dor evolução, da dor expiação, né? E a gente então também entender, né, que essas dores, todas essas nossas dores, sejam elas físicas ou da alma, todas elas fazem parte do nosso processo de evolução. E aí a gente pode também comparar, né, voltando à comparação da Terra como uma escola, né, usando essa metáfora da Terra como uma escola, ou nem mesmo uma metáfora, na verdade não chega nem a ser uma figura de linguagem, é um fato concreto que nós estamos numa escola, né? Nós podemos ver então que cada dor dessas que nós sentimos, cada dor, seja ela física ou da alma, é uma lição, é uma oportunidade. A gente precisa aprender a usar essas dores, aprender a usar as nossas limitações, aprender a usar todas essas limitações que nos causam frustrações para avaliar em que essas lições estão sendo úteis para nós. É muito importante que a gente tenha, então, sempre essa visão, né? No momento da dor, como um amigo meu costuma dizer, né, em vez de eu perguntar por que isso aconteceu comigo, é eu me perguntar para que isso aconteceu comigo. Ou seja, o que é que vem por trás dessa lição? O que é que eu preciso aprender através dessa lição? Em que eu preciso me modificar? E onde está aí, né, nessa dor que eu estou sentindo, onde está o que eu preciso? Onde é que está aquilo que vai me fazer realmente dar um passo à frente? Então, a aceitação da dor, né, de forma resignada e não conformista, mas sim resignada, é um passo muito importante, né? Porque a aceitação da dor e principalmente a reflexão sobre essa dor, a reflexão sobre a lição que essa dor nos traz, é fundamental para que a nossa encarnação seja realmente útil. Então, é uma questão da gente se manter sempre em alerta nesse sentido, né? Cada vez que eu tiver uma frustração, cada vez que eu tiver uma dor, cada vez que eu tiver uma decepção, eu avaliar onde está a lição por trás dessa decepção, dessa dor, ou seja, dessa vicissitude, certo? Então, eu acho que o grande ensinamento aí, né, para a gente ir finalizando aqui, o grande ensinamento dessa lição, né, pelo que eu entendi, é isso, a gente também, além da gente tentar mudar a nossa atitude mental para ajudar o nosso corpo a se manter saudável, né, é a gente utilizar também todas essas imperfeições, todas essas limitações, todas essas moléstias que nós temos, como uma porta para uma reflexão de que lição a gente está precisando aprender através dessa dor. Espero que eu tenha sido útil aí, espero que as minhas reflexões possam ajudar a todos nós. E vamos então terminar com a nossa prece, agradecendo mais uma vez a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade, né, pelo presente da encarnação, pelo presente das oportunidades e sim pelo presente de cada dor que a gente sente, pelo presente que é cada decepção, cada vicissitude, porque
cada uma delas é uma oportunidade para que a gente possa andar para frente. É um degrau na nossa escalada, na nossa subida, que nem sempre é fácil, na verdade quase nunca é fácil, mas que é importante e que cada vez mais vai nos ajudar a nos mantermos equilibrados. Peço a Deus, então, que fique conosco, a Jesus, os nossos bons espíritos amigos, que fiquem conosco, e que assim seja. Graças a Deus.